Ainda no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, dando continuidade na leitura, Lucas 1, a partir do verso 39, nossa exposição se dará no Cântico de Maria, mas vamos ler o texto anterior para podermos compreender todo o contexto da passagem. Lucas capítulo 1, a partir do verso 39, nos diz assim aquela que é infalível, inerrante e autoritativa palavra de Deus. Naqueles dias Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Verso 46, então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade ou baixeza da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência, para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Amém. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Soberano Deus e Pai Todo-Poderoso, quão maravilhoso é poder ouvir a voz do Senhor. Quão maravilhoso é poder estar na presença do Senhor. Que o Senhor nos ajude neste momento a prestar a devida atenção à Tua Palavra, pois somente ela tem poder para transformar as nossas vidas. Que o Senhor nos dê o entendimento correto da Tua Santa e Sagrada Escritura. É no nome de Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. O tema da mensagem dessa noite é o Magnificat, Canto de Maria. Ou, essa palavra em latim, Magnificat, ela quer dizer o engrandecer ao Senhor, que é o conteúdo do Cântico de Maria. Quando vai chegando nesse período de Natal, ou véspera de Natal, o período do Advento, é muito comum nós vermos bastante cantatas, pessoas engajadas, e é muito gostoso ouvir tudo isso. E muitas pessoas, mesmo que não sejam cristãs, gostam muito do Natal, porque este período é que parece que tem um espírito natalino, as pessoas estão mais receptivas, lá na caixinha do correio da sua casa, recebe até convites, caixinha para você dar para o coletor que passa recolhendo o lixo da cidade. Então a pessoa tem aquele sentido de generosidade. Então tem uma questão muito animada da população. Às vezes no seu trabalho é um período de recesso, que você vai ter um período de folga, é um período que nós reencontramos os nossos familiares para as confraternizações. Então muitas pessoas gostam do Natal. Mas o que de fato nós devemos esperar no Natal? Será que é ver uma cidade iluminada, rever os nossos familiares? O que de fato nós devemos aguardar no Natal?
como que Maria aguardou a chegada do menino Jesus. Como que foi essa espera diante de toda a história da salvação registrada na Bíblia Sagrada. É isso que nós iremos observar nessa noite, meus irmãos. O Evangelho segundo Lucas já nos indica o seu autor, que foi o médico Lucas. E ele escreve para um público gentil, de nacionalidade mais grega. E ele está preocupado aqui em apresentar Cristo Jesus como verdadeiro Filho de Deus, mas também Filho do homem. E é interessante nós vemos como ele vai apresentar essa mensagem do Evangelho. Se você observar no capítulo 1, nós temos o anúncio de um nascimento de uma criança também. E essa criança é João Batista, e o anúncio é feito primeiramente ao seu pai Zacarias. Zacarias no primeiro momento não acredita naquela mensagem, então ele fica mudo durante toda a gestação da sua esposa, porque eles já eram idosos, e a sua esposa naturalmente não poderia mais gerar filhos. Então vem a notícia de que Isabel está grávida. Então você tem essa primeira notícia, essa primeira informação. A outra notícia, a outra informação que vem posteriormente a essa, é de que Gabriel, o anjo, aparece a Maria e faz a grande e maravilhosa notícia de que ela também ficará grávida. E que vai ficar grávida de uma forma miraculosa. Ela ficará grávida pelo Espírito Santo do Senhor. Mesmo sem ter tido relação com homem algum, ela conceberá um filho que é o próprio Filho de Deus. Maria fica preocupada com todas essas coisas. Por isso que no verso de número 39 diz: naqueles dias em que ela estava pensando a respeito de tudo isso, o anjo falou da sua parente próxima, que também estava grávida, e ela resolve então ir para a região de Belém, encontrar com a sua parente. Já fazia 6 meses que Isabel estava esperando o seu filho, que seria João Batista. Então você tem esse encontro, e é nesse encontro que nós vemos o cântico de Maria, quando ela recebe a saudação da sua parente Isabel, que diz que a criança agitou em seu ventre. É muito comum, quando o bebê está dentro da barriga da mãe, ele ficar mexendo, principalmente nesse período da gestação. Só que ele se mexeu de uma forma específica que chamou a atenção dela. E o próprio texto nos dá o significado dessa agitação. Diz que ele se alegrou no ventre da sua mãe. E a profecia de que ele seria cheio do Espírito Santo desde quando estava na barriga da sua mãe. E por isso Isabel também ficou cheia do Espírito e chamou Maria de agraciada pelo Senhor. Maria responde essa saudação com um cântico que nós iremos observar. No verso de número 46 e 47, nós vemos aqui o início desse cântico. É onde nós vemos que nós devemos cantar com entendimento. Maria tinha um entendimento correto de quem é Deus e de quem ela era. Por isso que ela canta. Então ela diz no verso 46: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. E diante da poesia hebraica, ela tem uma característica muito comum. Talvez se você pensar em poesia, você vai pensar em algo que rima uma palavra com a outra. Mas na poesia hebraica é um pouco diferente. Eles trabalham com paralelismo, ou seja, eles vão dizer uma frase e depois eles vão buscar repetir essa mesma frase, só com palavras diferentes. E é isso que nós encontramos aqui nesses versos. Ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Veja que alma e espírito estão colocados de forma paralela, que quer dizer a mesma coisa. Que quer dizer que ela quer louvar ao Senhor com a totalidade do seu ser. O Salmo de número 103 diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. É isso que ela está fazendo aqui.
Ela está louvando a Deus com a totalidade do seu ser. Tudo aquilo que ela é, tudo aquilo que ela possui serve para engrandecer ao Senhor. É isso que ela está fazendo. Assim como foi lido na liturgia dessa noite no Salmo 34. Quando Davi se viu livre de uma situação perigosa, ele disse: engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Maria, ela deseja engrandecer ao Senhor com a totalidade do seu ser. Por isso, o nome Magnificat, magnificar, exaltar e engrandecer o ser de Deus. E ela conhece esse Senhor. Esse paralelismo vai mostrar também que ela tem um conhecimento do Deus da aliança, do Deus que se revelou no passado, do Deus que está cumprindo com o seu propósito eterno. Se você observar no verso 46 e 47, ela se refere ao Senhor, ao Deus e Salvador. Deus, quando se revela para o seu povo, em Êxodo capítulo 20, ele diz: eu sou o Senhor, o seu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Eu sou o Senhor, o seu Deus e o seu Salvador. Ela engrandece ao Deus da aliança que se revela pessoalmente ao seu povo, que revela o plano da redenção eterna. É maravilhoso, meus irmãos, ver que Maria, que não havia nada de extraordinário, uma pobre e simples mulher, foi agraciada por Deus. Assim como Deus escolhe pessoas improváveis para realizar o seu plano eterno, como foi com Isabel. Quem diria que uma mulher idosa poderia engravidar? Quem diria que o Filho de Deus viria por uma mulher que não era um grande prodígio na sociedade? Ela morava em Nazaré. Nos evangelhos vai dizer o seguinte: será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É a pergunta de Filipe. Ou seja, Deus escolhe as coisas loucas e desprezíveis deste mundo para cumprir com seu eterno propósito. É assim que Ele faz na sua vida e na minha vida. Pessoas que provavelmente não teriam nenhum tipo de serem notadas, mas Deus escolhe essas pessoas para cumprir com aquilo que é mais importante nesse mundo: enviar o seu Filho para nos salvar dos nossos pecados. Por isso que ela vai entender o meu Salvador. Maria entende que ela necessita de redenção, que ela não é aqui imaculada, mas que ela possui máculas como toda a humanidade. Ela diz ao Senhor: meu Salvador. Maria vê o Senhor da aliança como seu Salvador pessoal. Maria sabe qual é a sua real situação diante de Deus e entendia a sua necessidade de salvação. Ela diz: Ele se atentou para a baixeza da sua serva. Notou a sua condição. No verso posterior, quando ele vai dizer no 48 que ele se atentou para a humildade da sua serva, a palavra serva aqui dá o entendimento literal de um escravo. Então, é interessante nós observarmos que Maria se via nessa condição diante de Deus. Ela conhecia a grandeza de Deus, os seus planos eternos, mas ela sabia quem ela era: uma serva, uma pecadora que necessitava de salvação. Enquanto alguns homens buscam fazer de Maria a rainha dos céus, ela mesma se coloca como serva e escrava de Deus. Foi ela quem diz: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme o Senhor falou. É preciso, meus irmãos, nos acautelar com isso.
de não buscar colocar Maria num grande pedestal que ela mesma não se colocou, de não exaltá-la ao ponto de endeusá-la, mas também nós temos que ter o cuidado de não negligenciar aquilo que a Bíblia revela através dessa personagem. De ver que ela foi agraciada por Deus, ela recebeu a bênção do Senhor, no seu ventre foi gerado o Salvador do mundo, aquele que traria luz para os gentios e iria fazer o seu plano de redenção completo. Vemos aqui também, meus irmãos, nesse primeiro ponto, que o estudo da Sagrada Escritura é fundamental para todos os cristãos. É muito comum você ver homens engajados no estudo da Bíblia, até mesmo por conta do seu dever de cuidar e pastorear o seu lar, de ser o responsável pelo ensino, mas Maria mostra um profundo conhecimento da Sagrada Escritura. O que ela faz aqui é quase que replicar a oração de Ana. Ela tem o conhecimento da revelação de Deus, da sua promessa e dos seus propósitos eternos. E você, será que você tem conhecido esse Deus que se revelou na sua palavra como Deus soberano e Senhor de todas as coisas, como seu Salvador? Aqui nós vemos a necessidade que possuímos de conhecer mais o ser de Deus. Então, no primeiro momento, ela coloca o desejo de engrandecer ao Senhor com toda a sua alma, que é algo que deve permear o nosso coração também. A partir do verso 48 em diante, ela vai mostrar as razões de louvar a esse Deus. Qual é o motivo que ela tem de engrandecer a este Deus? No verso 48 ele já inicia dizendo o porquê. Porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. É interessante observar que Maria não louvou a Deus propriamente pela sua gestação. Em nenhum momento ela diz: Senhor, louvado seja o teu nome porque eu estou grávida. Mas ela diz: louvado seja o Senhor, porque o Senhor olhou para a minha necessidade, porque o Senhor é o meu Salvador. Que de agora em diante todos irão me conhecer como uma mulher que foi agraciada por Deus. Essa linguagem de atender, nós vemos também em Êxodo, quando Deus viu que os filhos de Israel estavam numa condição de escravidão. Nos diz a palavra do Senhor que o Senhor atentou-se para a situação deles. E veja que o atentar aqui não é apenas contemplar a situação, mas ele vem e age em favor. É isso que Deus está fazendo com ela, ele está vindo e agindo em favor dela, por isso que essa é a razão do seu louvor. Meus irmãos, Deus fez isso para nós, enviando Cristo no nosso lugar na cruz do Calvário. Ele olhou para a nossa condição, ele se atentou para isso e nos providenciou uma eterna salvação. É por isso que nós temos motivos para cantar. É por isso que, apesar das circunstâncias e situações, nós podemos cantar ao Senhor. E é interessante ver que o começo aqui do Evangelho segundo Lucas, ele é marcado por cânticos. Você tem aqui o cântico de Maria, depois você vai ver o cântico de Zacarias, depois você vai ver os anjos cantando. Tudo isso para anunciar que o Messias, o Senhor, está vindo. Aquele que redime o seu povo de todos os seus pecados. Esse é o motivo do nosso louvor e do nosso cântico. Nós não cantamos apenas por cantar, por conta da melodia. Não, nós temos uma razão para isso. É porque o Senhor atentou-se para a nossa condição. E ela diz ainda, no verso 49, veja o outro porquê aí, da razão dela cantar. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Quando Deus libertou o seu povo do Egito, Ele deu grandes sinais do seu poder. Enviou 10 pragas ao Egito.
De uma forma poderosa, Ele salvou o seu povo. De uma forma poderosa, Ele está fazendo que uma criança seja gerado no ventre de Maria. De uma forma poderosa, Ele tem nos salvado. O nosso Deus, meus irmãos, Ele é todo-poderoso. E o sentido não só de poder na sua majestade aqui, mas também que Ele está operando. Ele não se esqueceu do seu povo. Ele não se esqueceu de você. Mas Ele vem operando o seu eterno propósito de salvação. E Ele nos colocou dentro dessa grande história. Nós que somos pessoas improváveis. Assim como esses personagens da Sagrada Escritura. Para realizar a sua vontade, Ele faz isso. O outro atributo que a Maria vai ressaltar aqui é que Ele é santo. Eu pontuei aqui 6 atributos, 6 motivos ou razões para que nós possamos louvar ao Senhor. E ela diz que Ele é santo, e Ele é santo porque Ele diz que é santo. Ele ordena na sua palavra: sejam santos, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou santo. Se Deus fosse apenas poderoso e santo, nós ainda estaríamos em apuros. Mas Ele também é misericordioso. É o outro atributo que ela ressalta aqui no verso de número 50. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. A misericórdia do Senhor é a causa, meus irmãos, de nós não sermos consumidos. É porque Ele se atentou para nós. É porque Ele age com todo o seu poder. E Ele faz isso de uma forma favorável a nós. Contra o Egito, lá no Antigo Testamento, Ele também agiu de forma poderosa contra aquela nação, mas foi para destruí-los. Mas sobre nós, aqueles que o temem, Ele age de uma forma misericordiosa. É interessante nós ouvirmos aqui, parece que é um eco dos 10 mandamentos. Quando o Senhor disse: eu visitarei a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas usarei de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. São essas misericórdias que alcançou Maria. São essas misericórdias que nos alcança aqui hoje. Maria tem pleno entendimento de que ela está fazendo parte desse grande plano de salvação do Senhor, que não vai ficar só com ela ali guardadinho, mas vai se estender a todas as gerações. Todos conhecerão a salvação do nosso Deus. Por isso que no verso 51 ela diz: Ele agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. É interessante, meus irmãos, ver como que Deus age de uma forma que é completamente oposta àquilo que é esperado humanamente. Trazendo à sua memória mais uma vez a nação de Israel no Egito, quando Deus livrou o seu povo das mãos de Faraó, como Ele fez isso? Você pode dizer operando os grandes sinais no Egito. Mas especificamente quando o seu povo passou no Mar Vermelho, nos diz a palavra de Deus que eles passou ali com o pé seco, enxuto. Eles não se molharam. E quando eles terminou de passar sobre o Mar Vermelho, o que Deus fez? Afogou todo o exército de Faraó. Deus faz coisas, meus irmãos, extraordinárias para salvar o seu povo, para salvar aquele que teme o nome do Senhor. A pergunta que eu faço diretamente para você aqui nessa noite: você tem o temor do Senhor no seu coração? Você é capaz de dizer como Maria:
Tu és o meu Senhor, o meu Deus, o meu Salvador, é por isso que minha alma, o meu espírito e o meu coração engrandece ao Senhor. Nós necessitamos do Senhor, meus amados. A nossa condição natural é de pecado, de miséria, de se afastar da presença do Senhor, de buscar caminhos tortuosos, de buscar aquilo que Deus odeia. Nós fazemos isso naturalmente. Mas o Senhor está estendendo a sua misericórdia até você aqui nesta noite, para que você possa se voltar a Ele em verdadeiro arrependimento e encontrar nele completa e total salvação. Nos diz, Ele agiu valorosamente. Ele não é um Deus imóvel, como era pensado na filosofia grega, mas Ele vem e age em nosso favor. Nos diz a palavra do Senhor que Ele amparou ao seu servo Israel. Ele se lembrou da sua misericórdia. O que Maria está ressaltando aqui é que o Deus da aliança, Ele cumpre com as suas promessas. Deus fez essa promessa lá em Gênesis 3,15, há mais de 2000 anos, já no período dela. E ali Ele está cumprindo com a promessa de enviar o seu Filho. Por isso ela louva o nome dEle, essa é a razão do seu louvor. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Ele cumpre com todas as suas promessas. Qual era a promessa de Deus para Abraão? Que ele iria possuir uma terra, que a sua descendência seria grande, e que ele diz: eu serei o seu Deus e o Deus da sua descendência. Eu serei o seu Deus e o Deus dos seus filhos. Eu serei o seu Salvador. E aqui Ele cumpre com a sua promessa de enviar a redenção através da geração de Abraão, que nos alcança até os dias de hoje. E nós podemos resumir esses muitos atributos, talvez em 3 deles, que é o poder de Deus, a misericórdia de Deus e a fidelidade de Deus. Deus continua, meus irmãos, realizando a sua vontade por toda a terra. Deus continua chamando seus filhos através da pregação da sua palavra. Ele continua manifestando a sua vontade. Ele continua dando cabo ao seu plano eterno. E Ele nos tem mais promessas. A promessa que Ele realizou não é apenas de enviar o seu Filho para a remissão dos nossos pecados, mas a sua promessa é que Ele vai habitar conosco completa e eternamente. Cristo Jesus nos fez a promessa de que Ele voltaria, que Ele iria para a casa do Pai, preparar morada para nós e que Ele retornaria para nos buscar, para habitar conosco eternamente. Por isso nós podemos ter certeza, meus irmãos, que Deus cumpre com todas as suas promessas. Como nós aguardamos a vinda do nosso Redentor, cantando e louvando a Ele, pela sua grande e eterna salvação que Ele nos garantiu através da sua obra de sacrifício. Passamos aqui, meus amados, algumas considerações finais. Que apesar das circunstâncias e situações, os cristãos possuem inúmeras razões para louvar a Deus. Talvez você esteja preocupado com a situação econômica do país no ano que vem, com o novo governo, e tudo isso pode angustiar o seu coração. Talvez você esteja preocupado com uma situação de enfermidade dentro da sua casa. Mas essas circunstâncias, elas não são determinantes para o nosso louvor a Deus. Saiba que você tem motivos de sobra para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Outra consideração importante é que não existe adoração verdadeira sem um conhecimento correto da palavra de Deus. Maria louvou e engrandeceu ao Senhor porque ela sabia quem ela estava adorando.
E aqui é um chamado a nós para que possamos estudar a Sagrada Escritura, ler a Palavra de Deus diariamente, para ter sempre em nossa memória o motivo e a razão da nossa esperança. Conhecer a Deus e a si mesmo, meus irmãos, é o começo do verdadeiro louvor ao nosso Deus. Mesmo que você nunca tenha gerado filhos em seu ventre, se você é um cristão genuíno, você tem muitas razões para se alegrar hoje. Saiba que sua vida não se limitará apenas a 70, 80 ou 90 anos, mas você pode viver eternamente com o seu Deus, porque nele há plenitude de alegria, nele nós temos a vida eterna. Deus age na vida de pessoas simples e faz delas bem-aventuradas, como foi o caso de Maria. Talvez você olhe e diga: eu não tenho uma vida tão espetacular assim. Eu não consegui ser jogador de futebol, jogar na final da Copa do Mundo, não sou reconhecido, mas Deus te conhece. Ele conhece a sua situação, Ele sabe da sua condição e Ele providenciou salvação para você. Enquanto nós aguardamos a vinda do nosso Senhor, nós exultamos em alegria, porque Ele é fiel em cumprir com todas as suas promessas. Assim como Ele já cumpriu essas promessas do passado, Ele ainda há de cumprir as promessas que Ele fez para nós futuramente. Nós podemos ter certeza que habitaremos com o Senhor. Você pode esperar ver a face de Cristo Jesus. Não se engane, você estará diante do Cordeiro de Deus, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Se você teme o nome do Senhor, se você confia na sua palavra, você tem muitos motivos para se alegrar. Mas se você não confia no Senhor, se você despreza a palavra do Senhor, você tem motivos para tremer de medo, porque Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele vem para vencer, Ele vem vitorioso. Esse é o nosso Deus, que destrói todos os seus inimigos, mas exalta e engrandece a todos aqueles que confiam no seu nome e na sua palavra. Por isso, todos nós hoje somos convidados a confiar no nome do Senhor, a temer ao Senhor, a sua palavra e se alegrar na presença do Senhor. Nós temos, meus irmãos, muitos motivos para cantar, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador. Amém?